Sid Clay confirmado, Victor Cantillo também, 2 reforços importantes. Aliás, o Corinthians, para mim, dos grandes clubes brasileiros, foi o que melhor contratou, o que mais se mexeu. Talvez porque dos principais era o que mais precisava. A temporada de 2019, ela foi, embora o título estadual, ela foi muito decepcionante em vários aspectos, né, para o torcedor. A vaga na Libertadores veio lá no finalzinho do ano, em termos de qualidade de desempenho, né, o torcedor esperava mais. Houve uma frustração também pela expectativa criada com a volta do Fábio Carille, que embora, repito, tenha tido o título estadual, depois no segundo semestre, ele que sempre teve, né, uma cautela defensiva, né, o Corinthians sempre se notabilizou por isso nos últimos anos, não criava mais jogadas e tão pouco se defendia bem. Algumas falências individuais o time teve, um time modesto, é verdade, né, daquilo que o Corinthians precisava. E quando brigou por um título, que dá pra gente dizer assim, né, na semifinal, chegou até a semifinal da Copa Sul-Americana, acabou tomando um banho de bola de um time equatoriano como o Independiente Del Valle. Então ficou muito aquém daquilo que o torcedor esperava. E o Corinthians não pode ser dessa forma, né? O Corinthians ele sempre foi protagonista nos últimos anos. É o clube mais vencedor no futebol brasileiro do século XXI. Então, por isso também os dirigentes se mexeram. E usaram a criatividade. A marca Corinthians é muito forte. A contratação do Luan, para mim, ela é emblemática, porque, claro, tem a ver também com a vontade do jogador, mas tem uma criatividade de você encontrar um parceiro para você competir no mercado em que Flamengo e Palmeiras parecem se distanciar economicamente dos demais. O Palmeiras, embora, né, tenha adquirido aí uma dívida com a patrocinadora, esteja com dificuldades também, o Flamengo sim que está nadando de braçadas em relação aos demais. Mas você precisa competir dentro das responsabilidades, né, de todos os dirigentes. Não pode fazer o que o Cruzeiro fez. Mas você, angariando parceiros para poder contratar um jogador que quer jogar lá, que queria deixar o Grêmio, no caso, né, queria mudar de ares, e aí você consegue dar essa atacada, fundamental. E precisava de outros setores também. É que para mim o Luan realmente foi o grande reforço do futebol brasileiro nessa temporada, nesse começo de ano aí. Bom, e aí tem o Sid Clay confirmado. O Sid Clay eu já falei sobre ele em outro vídeo. Ele jogou muito pouco no Corinthians, né? Foram apenas 6 meses de um campeonato paulista que o Corinthians venceu, em que ele supriu ali momentaneamente uma ausência do Guilherme Arana, que vinha sido, né, recém-campeão brasileiro, campeão paulista, que estava muito bem, foi vendido para a Europa, e o Sid Clay cumpre essa função ali. Mas assim, independentemente disso, dele ter jogado pouco e apenas um semestre, a qualidade dele não se discute. Ele tem ainda 26 anos, ele é um lateral que se destacou no Atlético Paranaense, jogou bem no Corinthians também, criou uma identidade com o clube. Eu não o acompanhei no Dinamo de Kiev da Ucrânia, mas a informação que a gente tem do próprio Corinthians é que esse jogador sempre foi monitorado. E até por essa identificação, ele sempre deixou portas abertas para retornar. E agora vem para suprir essa carência da lateral esquerda, porque o Danilo Avelar, embora ele tenha, digamos assim, ele não começou bem em 2019, né? Ele começou mal, se recuperou um pouco no estadual, porque fez gols em clássicos e foi importante para o título paulista, depois voltou a cair, como todo time, é verdade. Mas ele se mostrou insuficiente para a posição em vários momentos. Se o Corinthians quisesse pensar grande, como a gente nota que quer, precisava subir o patamar de algumas posições, com alguns reforços, e o Sid Clay faz parte disso. No meio de campo, houve uma reformulação, porque alguns jogadores foram liberados, né? O Matheus Jesus para o Bragantino, o Júnior Urso acabou vendido para o Orlando City, e você precisava de um jogador ali para fazer essa função de segundo homem, porque o Ralf e o Gabriel, você tem, né, opções ali para primeira função no meio campo, e depois você tem o Luan, você tem o Pedrinho, você tem o Matheus Vital, você tem jogadores mais articuladores que façam com que a bola possa chegar lá na frente. Quem seria esse segundo homem? E o Corinthians confirma o Victor Cantillo. Eu fiquei prometendo para vocês um vídeo sobre ele, porque esse jogador me surpreendeu muito em alguns jogos que eu vi do Júnior, e acho, assim, guardadas as devidas proporções, é sempre ruim a gente fazer esse tipo de comparação, mas como o técnico será o Thiago Nunes, acho que para vocês entenderem quem é o Victor Cantillo, eu considero ele um Bruno Guimarães que fala espanhol. Para vocês fazerem uma figura do que ele pode ser para esse Corinthians. Um cara treinado pelo Thiago Nunes, que tem essa capacidade de não guardar muita posição, de ser combativo e ao mesmo tempo ter qualidade para chegar lá na frente. Muita qualidade no passe e chutes a média distância. A gente critica muito o futebol brasileiro porque poucos jogadores arrematam.
fica aquele toca-toca e não arriscam. E se você não arriscar, muitas vezes você não vai fazer o gol. E no próprio Corinthians, né, tinha essa dificuldade. Só o Sornossa, mais na bola parada, e nem titular ele era. O Victor Cantillo, ele chuta muito de fora da área. De fora da área, de dentro da área, enfim, ele tem uma precisão no arremate que eu acho que vai ser muito importante. E aí ali na frente, né, depois de você ter um Luan como um construtor, um cara que também não guarda a posição, aberto pelos lados, você pode usar o Pedrinho, você pode usar o Vital, você pode usar o Janderson, que está subindo aí muito bem, você tem o Everaldo, que vai se recuperar de lesão aí, que veio do Fluminense. E aí na outra ponta, né, muitos estão ansiosos pela contratação do Michael. Como eu já falei aqui em todos os vídeos, eu sempre fui muito sincero com vocês, a questão envolvendo o Michael é porque o Goiás está endurecendo a negociação com todos os clubes e faz lá o seu leilão para poder obter o maior lucro possível desse jogador, que tem um contrato terminando no final desse ano. Ou seja, ele vai ter que negociar o Michael. E como o jogador foi revelação no Campeonato Brasileiro, agora, como a situação está quente, como ele está sendo cobiçado, o Goiás vai querer lucrar o máximo possível com ele. O Corinthians se antecipou, foi o primeiro a fazer a proposta de 5 milhões de euros por 50%, ofereceu jogadores. Só que o Goiás, espertamente, está esperando. Está esperando e deu certo, porque aí o Palmeiras já tentou, já se assanhou, mas daqui a pouco já retirou, né, a oferta, ou a sondagem, enfim. O Flamengo agora que está negociando o Reinier está de olho também. Então é óbvio que o Goiás está na dele, porque valorizou o menino, investiu nele, ele teve muito problema extracampo, ele mesmo é muito grato ao Goiás, né? Criaram toda essa história, ele arrebentou em 2019, fez golaços, tem uma característica muito rara realmente de que os times precisam desse jogador que quebre as linhas, parecido com o que faz o Everton Cebolinha no Grêmio, né, que foi um dos grandes destaques da temporada passada. Esse jogador qualquer time precisa, e o Goiás sabe disso. Então eu acho que o Corinthians, dentro do seu limite, fez a proposta e beleza, e segue a vida. Se o Goiás quiser, o Michael, se quiser aceitar essa enfim, possibilidade, esse desafio de jogar no Corinthians, acho que também pode facilitar, mas eu acho que o Corinthians pode daqui a pouco partir para outra, como já vem fazendo nos bastidores, procurando outros jogadores para essa função, porque é a única peça que falta, a meu ver, junto com o zagueiro, no time titular. Claro que tem o Bruno Mendes, tem o Marlon aí, que pode entrar em alguma outra negociação, mas eu acho que o Corinthians ainda precisa de um zagueiro, já falei sobre isso também ao lado do Gil. E na centroavância, o Corinthians está muito bem servido, 3 centroavantes, cada um com uma característica diferente. O Wagner Love, que é muito móvel, o Gustavo, que é exímio na bola aérea, e o Mauro Bocelli, que é muito inteligente para jogar. E vale lembrar que o Marco Ruben, que tem características bem parecidas com a do Bocelli, foi muito bem também no Atlético Paranaense com o Thiago Nunes. Então, eu acho que o Corinthians conseguiu elevar demais a qualidade do seu elenco, do seu time, né? Dá pra gente dizer assim, do seu time para ser competitivo em 2020. Mas ainda falta a gente chegar, eu vou bater nessa tecla, falta um zagueiro. Quero ouvir de vocês, tá bem assim? Falta alguém? Quem que tem que vir? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, é sempre importante. Vamos juntos, um feliz ano novo e até a próxima. Tchau!